No Colégio Albert Einstein impulsa a ideia de um ensino tradicional, uma ponte entre culturas, sons e palavras. Bem-vindo ao mundo bilíngue. Desde o mínimo maternal até o ensino médio, o inglês não é só uma disciplina, ele é uma experiência diária e prática. E aqui no Albert Einstein a gente vivencia isso. No programa Bilingual Education, aprender é sinônimo de viver o idioma, seja na música ou nas brincadeiras. Do mínimo maternal ao 5º ano, o foco está em desenvolver as habilidades linguísticas com leveza e criatividade. Hey people, what's up? I'm Teacher Pedro, sou Teacher Pedro do Bilingue. No Bilingue, aprendemos uma técnica chamada Meaningful Learning, ou seja, trazer o inglês para a vida do aluno de forma lúdica. Oi, qual que é seu nome? Pedro Henrique. Pedro Henrique, o que você acha do ensino bilíngue e qual que é a sua turma? Minha turma é terceiro B aqui do bilíngue e até que é legal. Você aprende o que normalmente? Você acha que mudou sua vida? Você sabe inglês? Mudou minha vida até. Mas é bem que é legal ficar sabendo inglês e eu sei inglês. E você acha que, isso vai ajudar no seu futuro? Até que vai. Tá bom, gente, foi isso. Oi, gente, agora eu tô aqui com o teacher. Qual que é o seu nome? Eu sou o Teacher Matheus. O teacher Matheus, ele dá aula pro Teen Class e pro High School. Então ele vai falar um pouquinho mais sobre o que ele acha e como que ele faz as aulas dele. Certo. Basicamente, eu acho que o Teen Class, ele tem um foco de aprofundamento em prática. E principalmente ele começa a aprofundar um pouco mais em gramática. E isso geralmente é feito de formas, seja com mais atividades, com mais interações, partes mais divertidas também, enquanto a gente faz essas interações. E eu acho que é um momento de transição muito importante também. Às vezes do Fundamental 1 para o Fundamental 2 e assim por diante. Oi, gente, estamos aqui com a Andressa, coordenadora do Bilingue. E a gente vai fazer umas perguntinhas. Ela sobre o Bilingue. Bom, primeiro, para que serve o programa Bilingue aqui no colégio? O programa Bilingue, ele serve para incluir os nossos alunos dentro de uma sociedade que fala a língua inglesa. Que hoje eu digo para os meus alunos que não é mais diferencial. Não é diferencial você saber falar inglês, e sim uma obrigação. Então é justamente para preparar os nossos alunos para o ramo acadêmico, seja na faculdade, aqui no Brasil ou fora do país, e também para o ramo de trabalho, e se o aluno quiser fazer um intercâmbio também, então nós preparamos eles para isso. Bom, agora, segunda pergunta, ele realmente funciona na prática, na sua visão? Ele funciona sim, mas é lógico que depende tanto da dedicação dos alunos quanto da dedicação dos professores e do material que nós usamos. A nossa didática com a educação infantil, com o Fundil, ele é sempre imersivo dentro da língua. Então os professores, eles lecionam 100% em inglês e eles usam materiais de apoio para eles, para que possam envolver as crianças dentro da rotina o inglês, justamente para que eles aprendam como uma segunda língua e não como matéria isolada. Na sua visão, você acha que os alunos que fazem o bilíngue saem fluentes em inglês? Sim, mas como eu falei, depende muito da dedicação. Eu tenho algumas turmas aqui que já estão no 5º ano que eles são fluentes em inglês. Lógico, eles cometem os seus erros gramaticais, precisa trabalhar ainda a concordância verbal, porém, eles conseguem entrar e sair de uma conversa 100% em inglês tranquilamente. Quarta pergunta. Como as aulas são planejadas para cada faixa etária? Certo. Os nossos professores, eles são formados, então eles trabalham justamente de acordo com cada segmento. Então, cada aluno, cada segmento, primeiro ano tem um tipo de planejamento, segundo ano, terceiro, quinto, até o ensino médio, justamente de acordo com a evolução cognitiva daquelas crianças. Então, o primeiro ano, segundo, terceiro, vão ser aulas um pouco mais lúdicas e mão na massa. A partir do quarto ano, a gente começa a exigir um pouco mais gramaticalmente desses alunos, mas ainda assim com aulas lúdicas. Até mesmo no 6º ano, que ainda tem uma característica mais infantilizada, a gente consegue trabalhar bastante esse aspecto lúdico. A partir ali já do 7º ano até o ensino médio, a gente trabalha mais voltado para o vestibular, para o ramo de trabalho, justamente para trazer senso de responsabilidade para esses alunos. Existe alguma
entre aprender inglês na escola ou em algum curso externo? Sim, porque são propostas totalmente diferentes. A proposta do bilíngue do Einstein é, no caso, educação infantil e fundir 2 horas de inglês todos os dias da semana. E para o Funde 2 e médio, 1 hora de inglês todos os dias da semana, justamente trazendo para o ramo, para a rotina deles, sendo mais imersivo. Numa cultura inglesa, nesses cursos de língua, a proposta já é diferente. É mais metodotista, então é mais livro e geralmente a quantidade de horas são menores. Então sempre vai ser 3 horas na semana ou um sábado 2 horas. Então assim, não é que é falho, funciona, lógico, né? Não vou tirar o mérito dessas escolas. Porém, o tempo é muito mais longo do que quem já começa desde a educação infantil, por exemplo, dentro da escola, porque já faz parte do cotidiano. A gente prega aqui, o inglês ele não é uma matéria isolada, ele é um meio de linguagem, é um meio de comunicação. Então ele é ensinado como uma segunda língua. Quais os resultados que você já observou nos alunos? Nossa, muitos! É muito gratificante. Por exemplo, quando eu recebo uma mensagem de um pai da educação infantil falando assim: nossa, Andressa, eu vou no mercado com ele e eu tenho dificuldade para entender o que ele está falando, porque ele começa a falar apple, bananas, orange, e eu fico, eu não sei inglês. E também com o pessoal do Fundo 1, como eu falei, eu tenho alunos, eu tenho turmas de 5ª série que eles já são fluentes. Então, assim, chegar para eles, fazer uma explicação 100% em inglês, dar uma bronca em inglês e eles entenderem, é sensacional. Não dá bronca, tá? Mas falar com eles em inglês. E também ver os meus alunos chegando no high school 100% fluentes e eu tendo aulas única e exclusivamente de conversation e não mais de gramática, porque eles já se aprimoraram naquilo. Então, isso são as evoluções que eu vejo nos meus alunos e que são extremamente gratificantes. Bom, o bilíngue ajuda em outras áreas além somente de inglês? Sim, com certeza. Como eu falei, né, o bilíngue ele trabalha vários projetos, então a gente não trabalha só a língua inglesa. Então, o Fundi eles têm aula de ciências em inglês, tem aula de história em inglês, tem aula de geografia em inglês. E a gente trabalha também no aspecto socioemocional em muitas áreas do bilíngue. E não só isso, a gente também trabalha a comunicação, aquela criança que ela é muito inibida, que ela é muito tímida, a gente também traz essa criança para poder se soltar um pouco mais. Então a gente trabalha diversos aspectos na criança, que ela pode explorar o mundo. Eu costumo falar que assim, às vezes, ou a maioria das vezes, você vai descobrir, agora que você está no bilíngue, você vai descobrir quando o seu inglês começar a evoluir, você vai descobrir que em inglês você tem uma personalidade diferente. Eu, em português, eu gosto muito de mim mesma, né, em português, porque é minha língua mãe, eu consigo me expressar, consigo falar com os meus amigos, consigo contar piadas em português, em inglês já não. Mas em inglês eu me sinto tão imponente, eu me sinto uma mulher assim tão forte, tão poderosa, não que em português eu não me sinta. Eu me sinto também, mas em inglês parece que eu sou um pouquinho a mais. E aí, o inglês, por exemplo, uma segunda língua, ele traz aspectos da sua personalidade que você não sabia. Às vezes, algo escondido que você não conseguia trazer. E uma segunda língua faz isso. Então, eu sou apaixonada pela língua inglesa. Eu quero aprender outras línguas porque eu quero descobrir quem eu sou em italiano, por exemplo. Nossa, seria o máximo. Em alemão. Uau, o que será que é, Andressa, em alemão? Super chique. Então é isso. Bom, a última pergunta. Ok. Você já falou um pouquinho, mas eu queria saber como os pais participam desse processo do bilíngue. A gente está interagindo cada vez mais com os pais, então o bilíngue agora ele tem eventos, tem passeios, os professores estão o tempo todo se comunicando com os pais através da agenda, então toda semana tem uma atividade que vai para casa, tem uma lição de casa, tem um piquenique para fazer dentro da sala de aula ou enfim, alguma área da escola. E aí os pais precisam trazer a comidinha, mas não é simplesmente traga a comida que a criança quer. Traga comida relacionada ao tema que nós estamos estudando. Então, assim, é uma troca muito gostosa e muito recíproca com os pais. É isso, obrigada. Imagina. Gente, foi isso. Essa foi a participação da coordenadora do bilíngue e muito obrigada. O inglês tem esse obstáculo que se torna uma ferramenta poderosa. Aqui no Albert Einstein, a gente forma cidadãos bilíngues.
O futuro fala muitas línguas e aqui no Colégio Albert Einstein, esse futuro começa agora.